coisa que eu queria falar é que a gente fez uma viagem semana passada, como a gente tinha falado, a gente foi num congresso na Argentina, da Igreja Toma Tu Lugar, do Marcos Brunet. E, gente, foi muito, 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 muito especial, muito precioso. Eu queria dar esse feedback para vocês, porque a gente viveu coisas muito bacanas lá. A gente aprendeu bastante coisa que a gente vai poder trazer para cá. E o que eu achei mais legal, e eu queria compartilhar com vocês, é que muita coisa que a gente viu bateu muito com o que a gente está tentando e está construindo aqui, né? Foi muito legal ver lá, tipo, eles trabalhando dentro de Atos 2:42. Eles têm, não vou dizer que é o pilar deles, mas tem 4 fundamentos lá, que é a comunhão, a doutrina, o partir do pão e a casa de oração. Baseado em Atos 2:42. E nós aqui temos nossos pilares, que nós estamos falando esse ano sobre os nossos pilares, baseado também na igreja primitiva, baseado na Bíblia, né? Eles estão baseados na Bíblia, né? E foi muito legal ver algumas coisas lá também, a questão de presbitério coletivo. Eles não têm uma figura central de uma pessoa ali que governa a igreja, entre aspas, tá? O governo aqui. Mas eles têm um presbitério coletivo que trabalham pela igreja, e isso Deus colocou nos nossos corações alguns anos atrás, que nós deveríamos entrar nesse movimento de termos um presbitério coletivo que toma as decisões aqui para a nossa casa de forma coletiva. Então a gente vê o Senhor movimentando a gente aqui e levando a gente para um caminho muito interessante. Então a gente fica bem feliz por isso, tá? Foi muito bom. O ano que vem tem de novo, se você quiser ir com a gente, bora embarcar nessa. Eu já comprei meu ingresso para o ano que vem, gente, de tanto que a gente gostou. É um pouquinho longe, eu sei da dificuldade da distância, porque é na Argentina, lá em Córdoba, mas vale muito a pena. A gente tem um ano aí para planejar essa viagem. Então, fica aqui nosso convite para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu esqueci de algo. Visitantes, tem alguém visitando a gente aqui hoje? Não? Hoje não tem nenhum visitante? Tem um senhor ali atrás. Deus abençoe o senhor. Não vamos constranger o senhor, não. Pode ficar tranquilo, tá? É seu pai, Bruno? Muito bem-vindo, viu? Ele está ali assim pro Bruno. Não. A gente não vai constranger o senhor, viu? Seja muito bem-vindo, tá bom? Bora para a palavra? Pastor Nenê, vamos aplaudir ele aqui. Vem cá. Hoje não vai ter shot, tá, gente? O Arnaldo não ensaiou, né, Arnaldo? Então não vai ter, né, Arnaldo? Hoje só vai ter palavra, não vai ter violão. Nem vi o violãozinho dele ali, então é só palavra mesmo, né? Vamos orar pela vida do pastor Nenê. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos te agradecer nessa manhã. E nesse momento em especial nós queremos orar pela palavra, ó Pai. Para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor derramou na vida do pastor. Que tudo aquilo que o Senhor colocou e depositou nessa manhã possa fluir. Nós permitimos, Senhor, que o Senhor toque nos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Desde que eu fui convidado para trazer essa palavra, eu confesso que me senti tão pequeno, tão limitado, dentro de um assunto tão importante, tão vasto, tão grande. E falar da reforma, na minha visão, isso pede um pouco de história. Então, eu acredito que hoje a gente vai dar uma viajada para muitos anos atrás, e eu quero ter a graça de Deus para compartilhar algumas coisas com vocês sem cansá-los. Essa é a parte mais difícil, né? Sem cansá-los, sem chateá-los. Mas, meus irmãos, e assim, eu fui convidado para falar de Cristo. De Cristo, simplesmente de Cristo, não é? E então eu fui atrás, eu li, e eu até comentei com o Tiago. Eu fui para São Paulo várias vezes com a Cris, na 25 de março, ali na Conde de Sarzedas, aquele pedaço bem pop,
não é? E eu conversei com um vendedor de livros numa das livrarias, e fiz algumas perguntas para ele, porque minha cabeça estava na reforma. E uma coisa me chamou muito a atenção, a figura de Maria. Aí eu conversei com ele, ele falou algumas coisas para mim. Eu falei, você me indicaria alguma literatura? Ele falou, lógico, um vendedor não vai indicar, não é? Aí ele me indicou 2 livros sobre Maria. Estou lendo o primeiro, estou quase no finalzinho. E eu considerei, e estou considerando, irmãos, a importância da gente conhecer alguns detalhes que estão intimamente ligados com a reforma. E eu quero recomendar para vocês, se vocês tiverem curiosidade, é um livro que refuta, não é um livro que apoia, é um livro que refuta o que fizeram com a nossa irmã. Bem-aventurada Maria, Virgem Maria, não é? E o que fizeram com ela? Todas as coisas que estão erradas, pelo menos na visão protestante, a respeito de Maria, torna Maria uma mulher muito interessante de ser conhecida. Então, ela não tem nada a ver com o que fizeram com ela. E fica registrado aqui nosso carinho, nosso respeito por uma irmã do passado, mãe do Senhor Jesus, não é? E uma mulher, até onde se sabe, muito legal, cheia do Espírito Santo, escolhida por Deus, cheia de graça. Inclusive, algumas rezas católicas, né, algumas orações católicas exaltam exatamente o caráter de Maria, o que eu não vejo nada de errado nisso, não é? Agora, o que fizeram com ela é que mexeu, e assim, de certa forma, me revoltou. Você quer ficar revoltado com alguns dogmas que não batem com um ensino mais protestante, mais reformado? Eu quero que você se revolte lendo esse livro aqui, porque estou revoltado, não é? E o título do livro é Maria, a diferença entre o que a Bíblia ensina e o que os romanistas defendem, de James White. Tá bom? Depois, quem quiser dar uma olhadinha assim na capa, eu aconselho. Já que é um momento, irmãos, de reflexão, eu vou ler depois, é melhor. Bom, meus irmãos, falando, são informações históricas. Olha que coisa interessante. Em 1916, um teólogo luterano chamado Theodore Engelder, ele pensou, refletiu e ele conseguiu montar 3 princípios da reforma. Não sei se vocês já viram aqui, mas tem a ver com o sola scriptura, sola gratia, sola fides, não é? Então, ele refletiu e trouxe esses 3 pontos da reforma. Ele quis meio que sistematizar alguns pontos, não é, da reforma protestante. Então, ele levantou essa questão: somente as Escrituras, somente a graça e somente a fé. Fides no latim é fé, não é? Então, e ele tinha razão em falar sobre isso. E depois, mais para frente, um tal de Emil Brunner, ele amplia a lista
dos solas, ele acrescenta solus Cristo, né, que é o centro da nossa conversa hoje, e também sola Deo Gloria. Então, somente Cristo e somente glória a Deus, ou somente Deus a glória. Aí isso fechou, não é? Em 1965, olha, recentemente, eu tinha 5 aninhos de idade, não é? O Johann Baptist Metz, ele era um teólogo católico alemão, não é? Ele atribuiu, ele concluiu e disse, os ideais da teologia protestante têm a ver com esses 5 pontos. Ele era católico, mas ele reconhece, não é? Ele identifica que a reforma protestante ela é fundamentada nesses 5 pilares. Então, irmãos, eu não sei quantos solas vocês já viram aqui, Tiago. 3, tá certo. Bom, essa é muito interessante, essa palavra somente, sola, somente. Por que somente? Porque os protestantes, eles acharam coisas a mais. E estudando a palavra, por exemplo, sola escritura, somente as escrituras. Por que somente as escrituras? Porque a igreja romana, ela não considera somente a Bíblia como base de fé. Ela considera que a tradição deve ser considerada, e a tradição também é uma fonte de informações importantes. Existem alguns documentos que comprovam o que a tradição diz, outras coisas não é? Então a Igreja Católica, ela considera que a Bíblia é a nossa Bíblia, mas tudo que nós precisamos saber não se encontra somente na Bíblia, se encontra na tradição. E quem resolveu isso foram os papas, os cardeais, e tudo, né, o clero chamado de ministério. Eles decidiram assim. Não, só a Bíblia não vale. Nós temos que nos fundamentar também na tradição. Porque, segundo eles, nem tudo está registrado nas Escrituras. Não é? Com relação, por exemplo, somente à graça. Por que somente a graça? Porque os romanistas, né, eu estou me sentindo um pouco à vontade também, porque o meu sobrenome é romano. Não é? E sou católico também. E apostólico também. E sou protestante. Eu sou um católico, apostólico, romano de sobrenome, não é? E um protestante. Então, por que somente a graça? Porque a Igreja Católica não considera que o presente de Deus, a graça de Deus, esse favor imerecido de Deus, ele venha sozinho. Ele tem que vir acompanhado de obras, méritos pessoais, para a gente alcançar a graça. Aí os protestantes se levantaram e disseram, não, ninguém pode ser salvo mediante alguma coisa que ele faz, ninguém. Algum mérito. Qual é o morto diante de Deus que tem algum mérito? Joel. Nenhum. Estávamos mortos dos nossos pecados. Como é que um morto pode ter mérito? Como é que ele pode realizar alguma obra que lhe conquiste
o privilégio de ser salvo. Não. Então os protestantes dizem, em primeiro lugar, não, somente as Escrituras são a base da nossa fé. Somente a graça, nós não precisamos de mais nada. O favor, ele vem de maneira completa e não há nada que possamos fazer para recebermos da parte de Deus em Cristo Jesus a nossa salvação. É lindo isso aí, né? Essa briga é boa entre o catolicismo e o protestantismo, não é? Depois, somente a fé. E assim vai, somente a fé. Depois vem somente Cristo e somente Deus a glória. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas já focando nos solos Cristo, somente Cristo. Por que os protestantes se levantaram nesse sentido? Então, meus irmãos, olha só, na verdade foi uma guerra teológica. Eu não quero entrar também no mérito se os reformadores, eles eram exemplares, alguns não abandonaram algumas práticas do catolicismo romano, né, mas são chamados de protestantes porque protestaram contra, né, alguns ensinos da igreja romana. Então, era uma luta contra tudo o que ofuscava a centralidade de Cristo, porque acrescentaram coisas ao lado de Cristo. Não é que diminuíram na prática a centralidade de Cristo. Cristo continuou, Ele é o Filho de Deus, não é? Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, não é? Mas os reformadores perceberam que foi agregado a Cristo outras coisas e a pessoa de Maria principalmente, não é? Então, não só a centralidade, acabamos de cantar aqui, Cristo como centro, não é isso que cantamos? Ele é o centro de todas as coisas, a palavra nos ensina isso, não é? Não só a centralidade, mas a exclusividade também. Perceberam que Jesus não era mais exclusivo. Aí como é que faz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas aí agregaram outros ensinos. Aí vem o livrinho, irmãos. Aí vem o livrinho, mostrando que não, para chegar a Deus tem que passar por Maria, passar por Jesus, para chegar em Deus. Aí os reformadores dizem, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, não é? Então quiseram agregar, isso ofuscou a exclusividade de Jesus, e olha que foi Ele que abriu o caminho, não é? Pelo seu sangue. Não só centralidade, exclusividade, mas a supremacia de Cristo. Cristo é o topo, é a coisa principal da nossa salvação. Mas colocaram coisas que mexeram com a supremacia de Cristo, não é? E principalmente, irmãos, a suficiência de Cristo. Aí é complicado. Quando mexem com a suficiência, Cristo não é suficiente. Aí mexeram num ponto nevrálgico, central da fé cristã. Se Cristo não é suficiente, logo a sua plenitude cai por terra, o seu valor é questionável, não é? E
talvez eles nem quisessem mexer na suficiência, mas aquilo que os romanistas acrescentaram, realmente manchou a suficiência de Cristo. E se Cristo não é suficiência, a nossa suficiência, então nós precisamos agregar outras coisas a Ele. Então, Ele se torna menor, menos valorizado, imperfeito, não completo. Isso é um problema. E finalmente mexeram com a autoridade de Cristo. Cristo, por Deus, é tido como aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas aí Maria também tem autoridade. Então, a gente vai caminhar um pouquinho na história, porque a história é muito importante, irmãos. Então, olha só, com relação à nossa salvação, o catolicismo, ele chegou a essa conclusão: não, as obras têm que acompanhar a nossa, é claro que elas devem acompanhar a nossa salvação, mas para sermos salvos, as obras, elas não têm valia, não têm validade. Então, mas eles achavam que sim, chegamos a Cristo, chegamos à salvação por meio de obras, de méritos e as indulgências. Acho que vocês já ouviram em algum momento essa palavra, indulgência. O que é indulgência? Alguém sabe me dizer o que é indulgência? É o perdão dos pecados. É o cancelamento de dívidas, de pecados, mas não mediante Cristo. As indulgências é o perdão de pecados pronunciado por um qualquer, um padre, o papa, um cardeal, seja lá um oficial da Igreja Católica. A indulgência, ela era conquistada não só pela confissão, mas tinha que ter dinheiro também. Então a compra de indulgências era isso, inclusive para liberar alguém do purgatório, dentro da doutrina católica. Até um ditado: ao cair a moeda no gasofilácio, uma alma era libertada do purgatório. Então, era assim que acontecia. Baseado em quê? Nas Escrituras? Não. E a graça, como fica? Então, foi um movimento contra o ensino completamente desvirtuado, fora da palavra de Deus. Então, a gente está se lembrando da reforma, é uma coisa muito importante para a gente ficar ligado hoje. Porque hoje, se você reparar bem, em muitos lugares, a vida simples, a vida cristã simples, é deixada meio de lado. Para se ter um bom conceito como crentes em determinadas denominações, é preciso fazer coisas, é preciso estar debaixo de uma liderança, aquela coisa opressora, não é? Então, não foi só naquela época, o perigo ainda continua. A gente pode colocar ao lado de Cristo várias coisas, inclusive aquilo que eu acho, o meu achismo, ele pode ser um tipo de Maria, naquela época, né? Então, quanto à salvação, já vimos, quanto à mediação, não é? Que seria
O que é um mediador? É aquele que fica entre um e o outro, não é? Então, a reforma questionou a mediação que era feita por sacerdotes católicos, pelo Papa, pelos santos, Santo Antônio, São Pedro, São João, Santa Teresa, Santa Catarina, e Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a reforma, ela lutou contra esse tipo de mediação instituída pela Igreja Católica. Quanto à autoridade, não é? A autoridade de Cristo, o Papa foi considerado como praticamente o cabeça da Igreja. Durante muitos anos, o Papa foi considerado infalível. Um homem infalível. Então, é um título que não tem nada a ver com a realidade. Não é porque ele é considerado, é que ele seja. Não. Ou que ele é. Não. Não é? Então, quem responde pela Igreja no catolicismo? O Papa. Na Igreja protestante, quem responde pela Igreja? É Jesus, é o cabeça, não é? Então, mexeu também com essa questão da autoridade, por causa daquela crença que Pedro é a pedra sobre a qual a Igreja de Jesus está fundamentada. Esse é o pensamento católico. O pensamento reformado, protestante, não. Quem é a pedra? Quem é o fundamento? É Cristo. Então tinha que ter uma briga mesmo. Quando eu atribuo a um homem a autoridade máxima da igreja, aqui na terra, é claro, não é? Eu complico as coisas. Aliás, os nossos amigos católicos, eles acham que a igreja evangélica, nós somos todos bagunçados, porque nós não temos um líder único, principal. Não é? Cada igreja tem um pastor, aí tem um presidente da denominação, etc. e tal. E eles não, eles se orgulham de ser chamados fiéis de uma igreja só, onde o Papa é o governo central da igreja. Quer dizer, é meio revoltante isso. Mexe com o que nós dissemos lá, a centralidade, a suficiência, a autoridade de Cristo, a exclusividade de Cristo, não é? A supremacia de Cristo. Então, ensinos que entraram ali na Igreja Católica, e entravam por meio de concílios. Cada concílio tinha uma coisa para resolver. A gente sabe que questões importantes surgiram, não é? Depois da morte de João, por exemplo, vieram os pais da igreja, e ali, né, no primeiro século, no segundo século, houve muita coisa. Por exemplo, questionaram se Jesus era homem, se Jesus era Deus, se Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo, não é? E aí os concílios se reuniam para discutir essa coisa. Então, irmãos, o movimento da reforma foi um movimento importante. Foi perfeito? Não. Foi falho. Mas foi importante porque foi uma volta ao passado, no sentido de verificar as fontes, não é? Mas o Antigo Testamento fala alguma coisa sobre isso? Não. Jesus falou sobre isso? Não. Os apóstolos ensinaram isso?
Não. Então, da onde vem todo o ensino romanista? Então, veio de alguém, não sabemos como. Por exemplo, irmãos, olha só, essa coisa a devoção, né? Quanto à devoção, também mexeu, porque até onde a gente sabe, as Escrituras revelam aqui, o último texto escrito aqui na nossa Bíblia é Apocalipse, no ano 95, mais ou menos, da era cristã, e depois nós temos alguns documentos, tal. Mas, por exemplo, essa coisa da veneração, não é, do culto, que era somente a Deus em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que é isso que nós fazemos, não é isso? Nós glorificamos a Deus por meio de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. É assim. Mas, em algum momento, começou um movimento e, por exemplo, a devoção, a veneração de santos. Quem deu essa ideia de colocar, por exemplo, uma pessoa que foi boa, que foi, vamos chamar de santa, não é? A palavra santo significa separado, limpo, para um uso exclusivo, não é? Por isso que somos chamados de santos também. E às vezes usamos a palavra santa num contexto errado. Ninguém é santo. Espera aí. Os filhos de Deus são santos. Paulo chama a igreja aos santos que estão ali, santificados, né? Mas pegaram então alguns homens de caráter, fiéis, piedosos, e inventaram que essas pessoas deveriam estar diante de Deus. Eles morreram, mas agora estão diante de Deus, e conferiram a ele a autoridade de intermediarem em favor dos vivos. Ou seja, Santo Antônio casamenteiro, o que ele faz no conceito romano? Ele está lá e intercede pelos solteirões, pelos viúvos, pelas viúvas, só que tem que virar ele de cabeça para baixo, mergulhar ele na água, para ele não ter como escapar, ele tem que arrumar alguém para mim. A gente brinca assim, mas eu tenho um respeito pelos católicos, eu né? A gente não está falando das pessoas, a gente está falando do ensino errado que a liderança em algum momento incluiu nos anais doutrinários. Então, irmãos, a veneração de santos, a veneração de relíquias, houve um tempo em que os líderes da Igreja Católica vendiam relíquias, lascas da cruz, o espinho da coroa de Jesus, lasca de móveis que Jesus supostamente fez com seu pai, e isso era muito dinheiro, isso custava dinheiro, mas assim, era considerado sagrado. Então, quem possuía, quem desejasse, não é? Ou mesmo partes disso tudo que não eram vendidas, eram idolatradas, embora eles façam uma distinção entre veneração e adoração. Eles acham que a adoração somente a Deus, somente a Jesus, mas com relação a Maria, não é adoração, é veneração. É uma homenagem máxima que se pode fazer a uma pessoa tão considerada diante de Deus, que é Maria. Eu até disse para o Tiago,
Não sei se vocês vão me entender, mas acho que é porque eu estou revoltado mesmo. Quiseram tornar Maria a quarta pessoa da Trindade. Se é que você me entende. Trindade, só 3, né? Só 3. Mas quiseram colocar Maria para ela ser a quarta pessoa da Trindade. Maria não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Ela nem sabe, quer dizer, não sei, né? Ela nem sabe o que fizeram. E se ela sabe, eu acho que ela está revoltada com tudo isso, não é? Aí, irmãos, ainda falando de coisas históricas, né? Por exemplo, outras coisas que movimentaram alguns homens, que eu acho que foram motivados por Deus para causar naquele momento, em 1517, a reforma. Outros motivos, por exemplo, a corrupção do clero. Acho que todo mundo já assistiu filmes aqui, onde o luxo fazia parte do clero. Muito luxo, muita riqueza. Apesar disso, a má formação do clero, não se tinha uma formação bíblica coerente, não é? Com as Escrituras. Então, a formação era muito fraca. Muito fraca. Então, esses homens observaram. Homens que não têm competência, não têm vocação, chegaram lá por meio de dinheiro, inclusive. Não é? Então, a corrupção no clero, a venda das indulgências, não é? A simonia, essa simonia, não é a cantora não, é simonia, que significa a venda de cargos eclesiásticos. Isso foi detectado, que muitos entraram para o clero com dinheiro, compraram as suas posições, compraram. E aí é um problema sério, né, irmãos? Questões doutrinárias, né? Também, só voltando ali, a autoridade papal, a interferência, irmãos, da Igreja Católica foi tão grande, que reis e príncipes tinham que se curvar ao que a Igreja queria, as ordens papais. Durante muito tempo, essa união entre Igreja e Estado foi um problema muito sério, não é? A Igreja ditava e o Estado se submetia. Então, essa coisa da autoridade papal foi questionada. Mas por que a Igreja Católica tem que mandar no Estado? Eu, pelo menos, achei muito interessante quando chegou o Estado laico. Ou seja, o Estado cuida, não é competente para algumas coisas, e a Igreja faz o seu papel. O Estado não interfere na Igreja, e a Igreja não interfere no Estado. Então, democracia, por exemplo, é um avanço nesse sentido. Eu fico imaginando, né, um rei submisso, se o Papa disser, olha, que foi um dos problemas também, os impostos têm que ser aumentados. Os governantes tinham que mandar para Roma o pagamento de impostos. Revoltante isso. Por quê? Pobreza, não é? A ralé tinha que trabalhar para o Estado, porque o Estado era submisso à Igreja. Então, essa taxação de Roma aos governos, isso foi revoltante, não é? Isso foi um problema. Consequentemente, alguns reis perceberam isso e disseram assim, não, está errado, nós precisamos romper isso aí.
a gente não enriquece. Então, a história diz que até o surgimento da burguesia cooperou, né, para uma revolta. Por quê? A burguesia, ela, falando de economia, a burguesia foi uma classe que questionou, nós queremos ter as nossas empresas, nós queremos produzir, nós queremos ter o nosso próprio dinheiro, nós queremos poupar, queremos depois investir. Então, houve um movimento na sociedade que questionou isso também. E isso trouxe um despertamento para esse erro da submissão do Estado, das pessoas. Não é? Uma outra questão doutrinária interessante foi a questão da transubstanciação. Foi um problema que os reformadores questionaram. Não, o pão e o vinho não se transformam na carne de Jesus e no sangue de Jesus. A Igreja Católica acredita que sim. Toda missa é como se Cristo fosse sacrificado de novo. E isso fere princípio bíblico que diz que Cristo morreu por nós uma única vez. Não há mais necessidade de matar o cordeiro, não há mais necessidade de sacrificar o Filho de Deus a cada missa. Os reformadores questionaram e se posicionaram. Não é? Bom, e aí vai, né? Tem outras questões aqui. Solos Cristo está no meio dos 5 pilares da reforma protestante. As Escrituras são fonte exclusiva de toda a autoridade relacionada à vida cristã. A graça, para os reformadores, é a origem da salvação. É pela graça. Cristo é o meio de salvação. A fé, para os reformados, é a recepção da salvação. E o Deu glória é o propósito da salvação. E esses 5 pontos estão tão interligados, irmãos, que se mexer num, você complica os 4. E foi isso que os reformadores questionaram e foram para cima. Não, tá, é isso aqui e ponto final. Então, mexeram, não é? Colocando, por exemplo, Maria. Agora eu vou ler para vocês um pedaço. Sobre as Escrituras, somente as Escrituras, que eu disse que eles não aceitam somente as Escrituras, por causa da tradição também, tem a tradição. Aí, essa tradição, segundo eles, ela deve ser considerada uma coisa muito importante, porque foi dada à igreja a autoridade de dizer o que é certo e o que é errado. Claro, se o poder está nas mãos do clero, não é, do Papa e todos os demais, o que eles disserem é lei. Só que quando o que eles dizem fere os princípios da palavra de Deus, como é que fica? A gente vai aceitar? Agora você pode imaginar a dificuldade dos fiéis, ouvindo várias coisas, recebendo ordens, missas em latim. É como se alguém chegasse para a gente aqui e falasse grego. Nós não sabemos nem falar o português direito. Agora vem alguém e fala em grego. E a gente tem que aceitar, porque o Papa falou.
não é? Aí eu vou ler um texto aqui, ó. Considerando que a Igreja Universal, que é assistida pelo Espírito da Verdade, que a dirige infalivelmente para o conhecimento das verdades reveladas, no decurso dos séculos manifestou de tantas formas a sua fé, considerando que os bispos de todo o mundo, quase unanimemente, pedem que seja definida como dogma de fé divina e católica a verdade da assunção corpórea da Santíssima Virgem ao céu. E aí complicou. Há um documento, irmãos, histórico, que diz que nos anos 180, um grupo de fiéis, piedosos, eles começaram a glorificar, a exaltar, a louvar Maria. Os anos 180, mais ou menos. Aí, isso, né, no segundo século. No terceiro e quarto século, houveram concílios que começaram a estudar sobre Maria. Quem é Maria? Maria, surgiu um termo em grego chamado Theotokos, que significa mãe de Deus. Começaram a discutir. Então, a partir dessa discussão, se ela é mãe de Deus, se ela é cheia de graça, se ela é uma mulher santa, escolhida, bem-aventurada, então, olha só a sutileza da coisa, para receber o Espírito Santo, ela deve ter nascido sem pecado. Para receber o Filho de Deus, santo, ela tinha que ser uma mulher sem pecado. Surgiu a doutrina da Imaculada Conceição de Maria. Maria nasceu sem pecado. Então, ela era digna de ser mãe de Deus. Se ela é mãe de Jesus, ela é esposa do Espírito Santo. Porque quem veio sobre Maria para que ela gerasse o filho? Se ela é mãe, tem que ter um marido. Surgiu outro dogma. O Espírito Santo é o esposo de Maria. Bom, se Maria é mãe de Deus, imaculada, escolhida por Deus, ela também é um receptáculo das bem-aventuranças reservadas para ela. Então, se ela gerou o Filho, que é o nosso mediador, o nosso redentor, o nosso salvador, Maria, como mãe, também deve receber algumas atribuições. Então começaram a considerar Maria como co-redentora, ou seja, ela também é redentora. Cristo é o nosso redentor, mas Maria, na concepção católica, ela também é redentora ao lado do seu filho. Ela recebeu também o título de medianeira, que é aquela que intercede. Ela é considerada mãe da misericórdia, e o seu filho, Jesus, é o rei da justiça. Aí essas coisas foram entrando assim. Espera aí, ele não é mais suficiente, ele precisa da mãe para interceder, e a igreja acha que os pecadores, olha a ideia, irmãos, os pecadores, se eles forem julgados por Jesus,
que é o Senhor da justiça, não vai sobrar nenhum. Jesus vai passar a régua, não sobra um. Mas se a mãe interceder, Jesus vai atender. E se Jesus atende um pedido da mãe, o pai vai fazer o que a mãe pediu. Irmãos, é longa essa história, mas colocaram Maria num lugar onde ela não está. E Cristo, se vocês podem reparar, se vocês conseguirem assistir uma missa, que não é pecado, viu, irmãos? Eu não acho que é um pecado assistir uma missa na TV. Não é recomendável para a gente, mas vejam lá o quanto eles falam de Jesus e o quanto eles falam de Maria. O culto, ele não é proporcionalmente dividido. Maria recebe muito mais coisas num culto católico do que o próprio Senhor Jesus. Então a obra redentora, salvífica de Jesus é ofuscada, porque tem que passar por Maria. Se vocês adquirirem esse livro, irmãos, vocês vão ficar revoltados. Mas eu recomendo para vocês. Olha só, e termino aqui, já estou terminando, viu, irmãos? Eles dizem que esse dogma, né, estavam pedindo que esse dogma fosse aprovado, tal, considerando que esta verdade se funda nas Escrituras, está profundamente gravada na alma dos fiéis e desde tempos antiquíssimos é comprovada pelo culto litúrgico e concorda inteiramente com as outras verdades reveladas e tem sido esplendidamente explicada e declarada pelos estudos, sabedoria e prudência dos teólogos. Julgamos chegado o momento estabelecido pela providência de Deus para proclamarmos solenemente este privilégio insigne da Virgem Maria. Assim sendo, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial, pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Ou seja, quem não acredita nisso está lascado e está fora da Igreja Católica. Então, irmãos, eu estou citando mais Maria porque é uma maneira da gente enxergar melhor não só o que fizeram com Maria, mas o que fizeram com Jesus nessa história toda? Onde Jesus foi parar? Ele já não é mais exclusivo, ele já não é mais, não tem mais a primazia, não tem a supremacia, ele não é mais suficiente. Tem que ter Maria. Irmãos, existem textos aqui tirados do dogma católico mesmo. Chega ao ponto de dizer que Maria manda em Deus. Há uma consideração tão exacerbada a Maria, que, assim, Deus perde a sua glória, o seu brilho, Jesus fica meio ali, né, à direita, mas assim, não sabe o que fazer, porque Maria tem que falar o que Jesus tem que fazer. E essas considerações a respeito dela, irmãos, são baseadas, por exemplo, lá quando Jesus, em Caná da Galileia, Maria falou para os serviçais,
façam tudo o que ele mandar. Das talhas. Baseado nisso, eles formam um dogma. Então, Jesus atende uma ordem da sua mãe. E eles vão atrelando coisas assim. Então, Jesus perdeu a sua autoridade. Ele não consegue fazer as coisas sem o aval da mãe, sem um pedido. Irmãos, chega ao ponto de dizer que pecadores que seriam reprovados por Deus, certamente iriam para o inferno, mas porque Maria intercedeu por esses pecadores, eles têm a possibilidade do céu. Não é? Então, eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, não é? Mas essa teologia mariana complicou, viu, filha? Essa teologia mariana em torno de Maria, nossa irmã Maria, respeitadíssima, não é? Maria, não tem nada a ver com isso. Para fechar, uma curiosidade. No século II, houve um concílio em Éfeso. E eu fiquei desconfiado, porque em Éfeso, vocês sabiam quem governava espiritualmente a cidade de Éfeso? Era Diana, uma deusa. E foi realizado em Éfeso um concílio para começar a discutir essa posição de Maria também. Então, para mim sugere o seguinte: bom, eles têm uma deusa, nós não temos. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas eu suspeito, irmãos, que deu uma vontade de que os católicos tivessem uma figura feminina, a quarta pessoa da Trindade. Eu termino dizendo o seguinte: igreja, não tiremos os olhos de Cristo Jesus. Não coloquemos nada ao lado de Jesus que possa diminuir o seu valor, a sua glória. É no nome dele que eu peço isso, para todos nós, que haja uma firmeza na nossa fé, que centralize Cristo. Ao lado de Cristo quem está? O Pai, o Espírito Santo, as Escrituras. Tomemos cuidado, irmãos, com tudo aquilo que inspire uma falta de confiança verdadeira no único Senhor das nossas vidas. Se houver algum ensino aqui, eu falo aqui sem medo das autoridades locais. Se alguma coisa for ensinada deste púlpito que ofusque a glória, a beleza, a autoridade, a suficiência de Cristo, chega junto e questione. Porque Jesus não merece ser colocado num lugar onde ele não deve estar. Tudo que ele fez provocou a sua exaltação diante do Pai. Foi dado a Jesus pelo Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Que ele seja mesmo o centro da igreja, o centro da minha vida, da tua vida. Que Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada no final, eu não estou ganhando nada, viu, irmãos? Não tem patrocínio, não. Mas é uma literatura para nos despertar assim, para nos fazer revoltar com o erro. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço novamente o convite. Me sinto tão honrado, irmãos,
quando eu estou aqui, e tremo nas bases, porque eu sei que vocês são um grupo que merece ser alicerçado na palavra, que precisa. E ao mesmo tempo me sinto limitado para que isso aconteça, mas eu espero que essa reflexão tenha contribuído de alguma forma para vocês se fortalecerem no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Foram abençoados? Se coloquem em pé, por favor. Vamos finalizar com uma canção de Hebreus 1. Somente Cristo. Fala para o seu irmão, somente Cristo, meu irmão. Nada além. Nada além de Cristo. Você pode fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque nós temos a Ti, Jesus. E o Senhor é suficiente para nós, somente o Senhor governando e reinando nas nossas vidas. É isso que nós desejamos e é isso que nós queremos, ó Pai. Seja o centro das nossas vidas. Seja, sim, Senhor, o centro desse lugar, ó Pai. Nós temos a Ti como supremo nesse lugar, como o único Deus e Senhor daqui, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a fundamentar cada vez isso mais nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, ó Pai. Nós falamos sobre isso. Todas as nossas ações, todos os nossos movimentos possam estar, ó Pai, voltados, ó Pai, para Ti. Que os nossos olhos possam estar voltados para o Senhor, confiando que o Senhor tem um plano melhor para as nossas vidas, confiando que o Senhor é supremo e governa toda a criação. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que Ele herdou, superior ao nome deles. É a Ti, Jesus, que nós te adoramos. É a Ti, Jesus, que nós glorificamos. Porque o Senhor irradia a glória de Deus. O Senhor expressa de forma exata quem Deus é. O Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor purifica os nossos pecados. E o Senhor Jesus está sentado no lugar de mais alta honra. O Senhor está sentado no lugar de mais alta honra nesse lugar. O Senhor está sentado no lugar de mais alta honra e nós te exaltamos, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, por isso cantamos, por isso nós nos reunimos aqui. Por isso nós estamos aqui domingo após domingo. É por causa do Senhor. É por causa de Ti, Jesus. Não é por causa de pessoas. Não é simplesmente para estarmos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti. Para o louvor e honra do Teu nome. Para que o Seu nome seja conhecido em toda a terra. Para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Para que o Senhor receba a recompensa que é devida a Ti, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós existimos. Seja exaltado nesse lugar sempre, Jesus. Seja exaltado. Aplauda Jesus, amém? Mais forte que você puder, porque é para Jesus. Não é para homens, é para Jesus. É para Ele. Glória a Deus. Somente Cristo. Fala comigo, somente Cristo. Aleluia. Dá a mão para o seu irmão que está do seu lado. Sogro, pastor, Cris, obrigado mais uma vez por terem vindo, aceitado o nosso convite. É uma honra sempre receber vocês aqui. Amém? Vamos aplaudir ele de novo, gente. Sei que você deu a mão aí, mas que o Senhor os abençoe e os recompense também. Aleluia. Dê a mão para o seu irmão. Feche seus olhos, Pai. Agradecemos a Ti por essa manhã e por essa mensagem. E mais uma vez nós dizemos muito obrigado
Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou um alto preço para que a gente pudesse nos conectar novamente ao Pai. Que a nossa vida seja, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, porque somente o Senhor é digno de louvor, exaltação em tudo, ó Pai. Abençoe essa semana, Senhor. Abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Seja o centro da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Abraça a pessoa que está próxima a você. Um ótimo domingo.